Há algumas semanas, a Amazon Prime lançou um documentário de arrepiar sobre a religião fundamentalista que é seguida pela família dos Duggar. Para quem viu aquele documentário Rezar e Obedecer da Netflix, eu recomendo muito assistir ao Shiny Happy People sobre o IBLP, que é uma sigla em inglês para Instituto de Princípios Básicos para a Vida. Nesse documentário, ex-integrantes relatam abusos de poder, abusos físicos e alienação também por parte dos líderes, né? Acontece que os Duggar fizeram um programa muito popular e ajudaram a fazer essa religião crescer muito lá nos Estados Unidos. E é aí que os Plath entram na história, né? A Olivia disse que foi criada nessa mesma religião e, segundo ela, a família do Ethan também. Mas será que é verdade mesmo? Você vai ver o horror que é essa religião e vai entender também por que os Plath não gostaram nada de estarem associados a isso, porque a imagem da família realmente está ali muito próxima, aparece no programa, né? Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Siga também o nosso Instagram, @YNewsOficial. Considere se tornar um membro aqui do canal para poder ter acesso a fofocas exclusivas. Os americanos são obcecados por religiões fundamentalistas, disso aí todo mundo já sabe, né? O que mais tem é documentário denunciando a picaretagem e a cara de pau também dessas pessoas de se apoiarem numa religião para poder cometer atrocidades em busca de poder e também de dinheiro. Chega a ser uma coisa assim até meio sádica. Dentro desse grupo aí, nós temos essa tal de IBLP, né, que é uma seita fundada por um cara chamado Bill. Ele é muito amigo do Jim e da Michelle Duggar, que são os grandes garotos propaganda dessa história toda. Aqui no Brasil, chegou a passar o programa deles, né, o 19 Kids and Counting, e aí depois dos escândalos do Joshua, virou o Jill e Jess, A Vida Continua. Mas só para contextualizar, a treta da Olivia e da Lídia, deixa eu contar um pouquinho sobre essa religião para vocês entenderem melhor. O Instituto de Princípios Básicos para a Vida foi criado em 61 por esse sádico líder religioso, né, chamado Bill. Apesar de não ter se casado e nem ter tido filhos, ele fundou um grupo para poder fazer com que pais e adolescentes se entendessem e fizessem boas escolhas, né, para um futuro. A princípio, ele trabalhava só com famílias muito problemáticas. Esse trabalho dele acabou chamando a atenção de muita gente, fez muito sucesso e ele lançou um outro programa, né, que era o Conflitos Básicos da Juventude. Também foi um grande sucesso e assim o nome foi mudado para Instituto de Princípios Básicos para a Vida. Um dos pontos-chave desse instituto aí era o respeito às autoridades, né, que era representado por um guarda-chuva. Então era uma hierarquia, né? Tinha Deus, né, o homem, a mulher, e aí os filhos por último na parte menor. E o Bill acreditava que as mulheres e as crianças deveriam obedecer cegamente aos pais e às autoridades religiosas sem questionar nada. Eles já sabem onde isso vai dar também, né? Onde essa história vai parar. As mulheres ficaram reduzidas apenas à figura de serventes do marido, objetos sexuais e cuidadoras também dos filhos, né? Muitas ex-membras afirmam no documentário que eram abusadas já na lua de mel e assim ficavam pela vida inteira. E detalhe, porque eles são contra o uso de anticoncepcional, né? Então assim, vão colocando o filho no mundo enquanto o corpo da mulher aguentar. Uma outra coisa macabra aí desse IBLP é que a educação dos filhos era uma coisa muito rigorosa, né? Totalmente ao contrário do que se compreende de uma educação saudável. Os pais, eles eram incentivados a bater nos filhos com uma cola quente, né, até que eles parassem de chorar, não importa quanto tempo isso levasse. Em uma outra ocasião, a própria Michelle Duggar explica que os filhos rebeldes, né, entre aspas, eram punidos, sendo enrolados numa coberta, né, os menorzinhos, e aí ficavam lá enrolados até que os pais decidissem que era o suficiente. O IBLP lançou um programa também de homeschooling, que tinha um material todo completo, né? Tinha livros, vídeos, apostilas, né, CDs, e era só isso que poderia ser consumido dentro de casa. O Bill, ele dizia que aquilo ali era de altíssima qualidade e que equivalia até a um ensino técnico, né, que poderia ser usado para quem queria fazer direito, né, ou talvez medicina no futuro. Porém, a realidade era muito diferente, né? O material didático, ele era bastante focado em princípios cristãos e não nas disciplinas que a gente aprende na escola, né? Além de ter várias inconsistências científicas também. Por exemplo, eles negam que a população do mundo seja tão grande ou que o universo tenha sido criado há milhões de anos atrás. Você já deve imaginar também a belezura que tem no livro de biologia, né? Eles têm uma outra teoria para a divisão das células do nosso corpo, que são tiradas obviamente, né, vozes da cabeça deles.
E nem uma mísera palavra também existe sobre educação sexual. O maior impacto disso é nos acampamentos que essa galera vai também, porque o IBLP, ele tem uns prédios enormes espalhados pelos Estados Unidos, que, aliás, foram construídos pelas próprias crianças e adolescentes, né? Casas, né, na verdade. Os pais mandavam, né, até hoje mandam esses meninos para lá, e aí eles ficam por aproximadamente uma semana e ficam construindo esses negócios. Não tem nada cristão nessa história, como eles dizem nas propagandas, né? Muitas garotas relataram que os líderes faziam visitas aos quartos delas durante a madrugada. Elas nunca diziam não, né? Nem mandavam que eles fossem embora, até porque elas nem sabiam ali direito o que estava acontecendo. Ninguém também nunca disse um pio sobre esse assunto publicamente. O próprio Bill, né, um irmão dele e o filho mais velho dos Duggar, o Josh, foram denunciados por abusar de meninas. Isso aí a gente já contou aqui no canal. Um triste caso comum também que acontece é que os irmãos fazem isso com as irmãs, né? Eles costumam tocar nas partes íntimas delas enquanto elas estão dormindo, como foi, né, o caso do Josh. Enquanto isso, o Bill e a alta cúpula desfrutam de uma vida luxuosa, são amigos de políticos influentes e seguem impunes também vivendo as suas vidas. Para quem ficou com curiosidade de assistir ao Shiny Happy People, tem um título em português também, Felicidade, não sei o que lá. Mas é só colocar o nome dos Duggar lá na Amazon, que fica mais fácil e aparece para vocês. E agora que vocês já entenderam o problema dessa religião, vamos voltar aqui para a história da Olivia. Quando foi lançado esse documentário, ela disse que ativou várias memórias, porque ela foi criada sob os preceitos do IBLP, abre aspas. Se você conhece, você sabe que é uma toca de coelho. Há alguns dias estreou um documentário chamado Shiny Happy People. Aquilo ali resume toda a minha vida há alguns anos, e assistir me trouxe alguns gatilhos. Mas também achei solidário ouvir as pessoas falarem: você não é maluca, aconteceu comigo também, sei como é. Isso ajuda a curar as feridas de alguma maneira, fecha aspas. Em outro momento, a Olivia fez também uma live se solidarizando às mulheres da família Duggar e criticou algumas denominações cristãs, né, que gostam de ditar regras, mas fecham os olhos para abusos mesmo quando eles são denunciados. A irmã dela confirmou que os Mags, né, que a família dela foi mesmo criada aí com esses valores do IBLP, e segundo a Olivia, o Ethan também passou por isso. E é daí que vem a treta, porque a Lídia, né, nossa Cinderela, que inclusive está viajando o país com um grupo cristão, que não é esse, disse que a história não é bem essa, né, a história dos Platt. Ela fez questão de responder a Olivia por meio de uma pergunta que uma seguidora fez, né, nas redes sociais, querendo saber se era verdade, abre aspas. Não é verdade. Nunca tivemos nada a ver com isso e nunca teremos. Eu nem sabia o que era isso, IBLP, até alguns anos atrás. Fecha aspas. Em outra sequência de stories, a Lídia fez questão também de dizer que não é justo colocar todos os crentes no mesmo pacote, né? Até porque a realidade das denominações são extremamente diferentes. Isso eu concordo plenamente. Ela claramente disse isso porque a Olivia tinha comentado que ela nunca teve uma boa experiência com igrejas evangélicas, mas que ela tinha, sim, amigos evangélicos e isso não era um problema para ela, né? Tanto que ela se considera cristã e afirma acreditar em Jesus. Eu achei importante mesmo a Lídia tocar nesse assunto, né? Até porque todo mundo achava que os Platt também seriam expostos nesse documentário. Até porque eles são amigos dos Duggar, como a gente já comentou aqui no canal, tem as mesmas regras de estudar só em casa, né? Tem restrições de namoro e sei lá o que mais. Eu sei que esse documentário aí tá dando o que falar, principalmente nos Estados Unidos, e o sucesso foi tanto que a Amazon já tá prometendo uma segunda temporada também. São só 4 episódios. Eu espero que venha mesmo, sinceramente. Eu não sei se eles pretendem incluir outras famílias também, né, famosas, nesses novos episódios aí, mas fica a esperança de que isso realmente aconteça, né? E ficou também na responsabilidade do TLC, né, de ficar dando palco para esse tipo de coisa. Porque as temporadas da família Duggar, né, foram extremamente populares. Como de costume, eu quero saber de você, o que você acha dessa história toda? Kim e Barry já flertaram com esse IBLP? Sim? Ou é coisa da cabeça da Olivia? Deixe sua opinião aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like. Inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.